Entre nós, o que ninguém tem coragem de falar, a gente fala. Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Eu sou Jéssica Araújo e hoje eu trago mais um episódio para vocês de história real. Nós estamos entrando no outubro rosa, conhecido como o mês de prevenção precoce do câncer de mama, mas também é um mês das crianças. E hoje eu trouxe a Lisiele para contar a sua história. A história dela como mulher, uma história de superação, muita força, muita fé e muita coragem. Mas também a história dos seus filhos. E não tinha história melhor pra gente começar o mês. Então, seja bem-vinda, Lisiele. Obrigada. Lisiele, conta pra gente, antes de tudo, quem que é essa Lisiele por trás de ser mãe, né? Nossa, por trás de ser mãe... Às vezes a gente se esquece, né? Acho que eu não parei pra pensar nisso ainda, porque acho que a minha vida, depois que eu fui mãe, parece que apaga, assim, um pedaço gigantesco, né? Porque a gente acaba amando tanto, mas tanto, que a gente deixa de lembrar da gente, às vezes, um pouquinho. Por trás de ser mãe, eu acho que eu sou uma mulher com muita fé em Deus, que eu acho que Deus me capacita demais. Uma esposa, que eu e minha esposa já estamos há 19 anos casados, a gente casou bem novinho. Uma filha que ama muito os pais, demais. Eu acho que tudo que eu sou hoje eu devo muito ao meu esposo e à minha mãe e ao meu pai. Então, sem ser a mãe, eu acho que eu não sou tanta coisa mais, porque eu dedico a minha vida mesmo à maternidade hoje. Você nasceu em Apucarana, Lisiele? Nasci em Apucarana. Nasci em Apucarana e vivi aqui basicamente todos os anos da minha vida, a não ser 2 anos que eu precisei mudar, mas depois eu retornei. Fui para São Paulo, capital, e retornei para Apucarana. Você disse que casou novinha, casou com quantos anos? 20 anos. Não tão novinha, mas 20 anos eu acho que ainda é bem novinho, né? A gente ainda tem muita coisa para aprender, para amadurecer como pessoa. Tanto eu e meu esposo, 22 anos para homem, né? Também é bem novinho. Então a gente cresceu muito junto, amadureceu muito junto. Com quantos anos você foi a mãe pela primeira vez? 26. Tive o Miguel. Tem quantos filhos mesmo? 3. 3 filhos. Miguel, Micael e a Melissa. Com 26? 26 foi meu primeiro. E como que foi a sua experiência de ser mãe? Nossa, com o primeiro filho foi maravilhoso. A primeira gestação não senti nada, foi muito boa a gestação. Só no finalzinho a gente teve que ter meio às pressas, porque eu tava com um pouquinho de menos líquido, né? E o coraçãozinho dele tava acelerado. Então a gente foi no parto no finalzinho, assim, a pressas. Mas o Miguel foi aquela criança que faz você querer ter mais um monte de filho. Que bom. Porque ele não deu trabalho em nada. Ele desmamou não. Ele não acordava pra mamar de madrugada. Com 2 semanas de nascido, ele já não acordava mais, assim. Ele não deu trabalho em nada. Aí, mesmo assim, pós 4 anos que eu fui ter o segundo. Depois de 4 anos dele. Deu pra curtir ele bastante. Deu bastante. E a experiência, vocês como casal de ser pais e mães, foi legal, então? Foi. O primeiro filho a gente aprende muito, né? Porque a gente quer cuidar demais, a gente quer proibir muita coisa que a gente vê. Porque isso não pode, isso faz mal, isso... Então a gente acaba errando um pouquinho pelo excesso. No segundo a gente já entende que nem tudo tem que ser daquela forma, né? Acho que cada um tem que fazer as suas próprias regras, porque a rotina de casa de cada um é diferente, né? Então a gente tenta fazer o nosso melhor. Acho que nenhum pai erra porque quis errar, né? A gente erra porque a gente tenta fazer o melhor. Às vezes a gente dá uma pecada no excesso. E a gente aprende muito na prática, né? Demais. E é difícil os pais entenderem que a gente tem que criar os filhos pro mundo, né? Então você tem que, sim, instruir, mas tem que dar aquele empurrãozinho pra eles aprenderem também a viver sozinhos, né? Essa é a parte mais difícil, a gente aceitar que a gente tá criando não pra nós, né? Mas pro mundo. É difícil. O Miguel, ele vai fazer 12 anos agora. Eu já fico pensando no... 12 não, 13, né? Ele tá com 12 já. Eu já fico pensando nele agora. Ai, mãe, eu quero sair com os amigos. Eu quero... E a gente já fica, meu Deus, até voltar. A gente fica pensando, né? Tá nessa parte de querer ir pro shopping, de querer
e comer com os amiguinhos, e a gente fica, até que chegue em casa, ou que ligue vem me buscar, a gente fica aflita ali, como que pode, né? E é uma fase diferente, que você tá entrando agora pela primeira vez sendo mãe de adolescente, né? É, muito. E ele tá querendo aprender a dirigir já, ele fala, Nossa. pai, me ensina. Eu já fico pensando, meu Deus, e quando aprender? E quando sair com o carro, né? Quando eu tiver mais adulto ali, a gente já fica pensando, fica sofrendo com antecedência. A gente não é preparadas pra ser, assim, tão forte, pra desapegar dos filhos, isso mesmo. E daí, ele foi planejado, que vocês queriam ter? O Miguel foi planejado. O Miguel, a gente se programou, a gente quis curtir um pouquinho o casamento ali, o casal em si, né? Por isso que a gente demorou 6 anos pra poder estar pensando, vamos ter um filho agora, né? Então, a gente curtiu bastante e depois veio o Miguel. O Mikael foi planejado também. O Miguel tava pedindo muito irmãozinho, ele queria muito. Ele queria gêmeos, inclusive. Meu Deus. Não veio. A gente tem possibilidade, a família tem bastante, mas veio só o Mikael mesmo. Quantos aninhos ele tinha? 4? O Miguel tinha 4 anos. 4 anos. E daí, quando foi a segunda gravidez? Passou mal? Então, a segunda gravidez eu tive um pouquinho de complicações. Eu tive um descolamento de placenta no início, eu tive que ficar 2 meses ali de repouso na cama. Eu tive uma crise bem forte hemorroidária, né? Também com 7 meses, teve que fazer cirurgia. O parto do Mikael eu tive pré-eclâmpsia no finalzinho, então teve que ser outro parto às pressas também. Foi um pouquinho mais atribulada a gestação do Mikael, não foi tão tranquila assim. Mas deu certo, nasceu, tava tudo bem. Até os seus 3 meses de vida. Aí com 3 meses a gente teve um diagnóstico pesado. A gente enxergou como que eu posso te dizer? Uma manchinha na pupila do olhinho direito do Mikael. E aí a gente foi atrás, né, para tentar um diagnóstico pelo particular, e o doutor tinha me falado que era catarata congênita e ia nos mandar para Maringá para fazer cirurgia. E aí pesou, né, no bolso. Falei, e agora? Porque a gente casou muito cedo, eu e meu marido, então a gente teve que trabalhar muito para poder conquistar um pouco do que a gente precisava, desde trabalho, né, porque a gente trabalha por conta hoje. Tudo, né? Uma estabilidade, a casa, a gente teve que pegar tudo do zero e construir. E na época a gente não tinha condição nenhuma, nem hoje, assim, se for falar uma cirurgia cara, né? E eu fui atrás do SUS pra gente tentar, passei com o Dr. Busnardo, porque alguns médicos pediatras também não viam, eles falavam que não tinha nada no olho, porque era algo bem discreto mesmo, sabe? E aí, quando o Dr. Busnardo viu, ele já identificou na hora, mas não me falou. Ele só sentou ali e falou, mãe, agora senta, pega teu filho e eu vou mandar mensagem para uma amiga minha, oftalmo, para ver se ela pode te atender agora, a doutora Daniela. E ficou conversando com ele por mensagem, né? E daí ele falou, olha, mãe, agora você vai lá agora. A doutora Daniela atendia só pelo particular, né? Ela não vai te cobrar nada, ela vai te atender agora, mas você vai sair daqui e vai direto lá. E aí, fizemos, né? Fomos na doutora Daniela. Aí ela fez um monte de exame de foto, de imagem, um monte de coisa no olho do Mikael. E daí ela pediu uma licencinha e entrou e voltou com um livro gigantesco. Ela falou, mãe, senta, pai, senta. E aí abriu o livro. O coração já devia estar 1000. Nossa, porque eu já tinha lido no Google que poderia ser ou catarata ou câncer. Você já tinha uma... Eu tinha um certo receio, né? Coração de mãe, a gente, quando eu vi isso no olho dele, era numa quinta-feira. E eu não tinha comentado nada com meu marido. E aí a gente tava no sol à tarde, e o meu marido viu com o reflexo do sol também a mesma coisa. Ele falou, amor, você viu isso no olho dele? Eu falei, então, eu vi ontem. Eu acho que eu vou procurar um oftalmo. Daí naquele dia eu já fui procurar no Google, né? Aí quando eu li, eu já fui rápido no oftalmo, paguei particular ali. E aí ele deu essa da catarata, daí eu fui no SUS, porque eu falei, eu não vou dar conta de pagar a cirurgia, vou tentar ver pelo SUS, né? E aí o Dr. Busnardo antecipou tudo.
E aí a doutora abriu e mostrou as fotinhas na TV, assim, do olhinho dele e do olhinho do livro. E aí ela falou que era câncer maligno e agressivo. Ele desenvolvia muito rápido. Tanto é que ele só tinha 3 meses de vida e já estava no último estágio, já estava no estágio E. Pelos exames que ela fez, ela já conseguiu diagnosticar tudo. Ali não, ela só falou que já estava bem grande, que já tinha cometido toda a retina, né? Que é retinoblastoma o nome do tumor. Ela falou que já tinha cometido toda a retina, mas ela não tinha dado o estágio. O estágio ela deu quando o médico de Curitiba. Porque dali ela já mandou a gente pro Dr. Busnardo, porque ela não podia internar, porque não era pelo SUS, né? E aí o Dr. Busnardo não me deixou nem ir embora. Ele falou, Lisiele, é uma corrida contra o tempo, porque esse câncer, ele é muito agressivo. Então você tem que entrar logo, ser internado, por mais que ele esteja bem, porque só internado é que você consegue entrar na central de leitos. Para tratamento. Então você tem que entrar logo, quanto antes você entrar, pra gente conseguir logo um tratamento pro seu filho, porque agora é uma corrida contra o tempo. E ele não me deixou nem fazer a mala. Ele falou, você vai direto pro hospital, teu marido faz a mala com calma e leva pra você. E aí nisso a gente ficou internado, já com o Mikael. Eu lembro que parece que abriu um buraco assim no chão. No consultório dela, quando ela deu o diagnóstico que ela precisava fazer a carta pro Dr. Busnardo, a gente ficou esperando na recepção, tava lotada a recepção. E eu desabei, eu não tava conseguindo ficar, né, bem, assim, com a notícia. Meu marido com o Mikael no colo. E eu trabalhava com a minha mãe antes no salão, eu era manicure, ajudava ela em tudo no salão, né. E tinha uma cliente minha lá, com o marido. E aí ela chegou e falou assim, Liz, o que tá acontecendo? Porque eu tava chorando discretamente, só limpando a lágrima ali. Ela abaixou assim perto de mim, o que aconteceu? Tá tudo bem? A hora que ela falou isso, eu já não aguentei, porque daí eu já comecei a chorar bastante. Aí ela me abraçou, eu pedi licença, fui no banheiro, chorei, depois a gente voltou. Ela deu a carta, a gente voltou pro Dr. Busnardo. Quando a gente chegou no centro infantil, tava todo mundo na porta esperando a gente. As enfermeiras, as moças da limpeza, todo mundo, já um com um copo de açúcar e água pra eu tomar, um já foi pegando o Mikael do meu colo, o outro já foi abraçando meu marido, e a gente entrou e o doutor já correu e vamos internar. Internamos, e aí os hospitais todos começaram a negar atendimento, porque era raro, não tinha tratamento aqui. Nessa luta, a gente ficou 3 dias pra tentar. No segundo dia, o Dr. Busnardo me ligou. Ele falou, mãe, conseguiu? Eu falei, não, ninguém tá aceitando. Barretos negou, Londrina negou, Curitiba, o Pequeno Príncipe negou. Ninguém tá aceitando porque então não tem tratamento. E tinha uma enfermeira, a Tamar, até hoje a gente é amiga. Ela foi um anjo na nossa vida. Ela ficava atualizando toda hora que ela podia, que ela lembrava, que ela ia lá e atualizava a central de leitos. Para o pessoal poder ver, né, o caso do Mikael, para poder aceitar, assim, ela fazia isso de meia hora em meia hora, ela ficava atualizando muito, e eles me tiraram de um quarto pelo SUS, né, com um monte de criança, me colocaram no hospital, eles tiveram todo um cuidado comigo, me colocaram num quartinho mais ali, particularzinho ali, para que o Mikael não tivesse contato com muitas doenças ali, né, porque o hospital é algo... E ele tinha que estar bem de saúde para começar o tratamento. E daí, nisso, uma prima minha de São Paulo, casada com o meu primo, a Rafa, ela me ligou. E ela falou para mim que no GRAC em São Paulo teria tratamento, que era para mim tentar pesquisar e ligar e ver o que eu conseguiria. E nisso eu consegui o telefone, liguei, conversei com a Bruna, que é a secretária do Retino, a Bruninha, que é um amor. E ela falou para mim que o hospital teria que encaminhar para eu ir pelo SUS, né? E daí eu conversei com o diretor do hospital naquele dia, e ele falou que ele iria nos caminhar, então, porque não teria... Ninguém estava aceitando, né, o tratamento, e daí teria que ver com o TFD, porque daí é tratamento fora domicílio, já entra o Paraná, porque não tinha no Paraná, já não tinha mais nada a ver, só com o município, né? E daí, nesse trâmite de conseguir toda a papelada, o HC de Londrina, desculpa, eles aceitaram o caso do Mikael, bem quando a gente ia pro GRAC. E daí o diretor foi falar comigo no quarto e falou, mãe, o HC aceitou, então a gente não pode te mandar mais para São Paulo, porque a gente só pode mandar para fora do Paraná, o TFD, né, que cobre o tratamento pelo SUS, se não tiver tratamento no Paraná. Então, como o HC aceitou,
Se você quiser, eu te encaminho para São Paulo, mas daí é você por conta, você vai ter que arcar com o tratamento. E aí a gente foi pro HC, né? Não tinha muita opção de escolha, né? Eu não tinha plano de saúde. E aí a gente foi pro HC, chegou no HC, a gente ficou uma semana, daí a gente fez aquele monte de exames, ressonância, tomografia, tudo que você imagina, muito exame. A gente descobriu um segundo tumor no olho esquerdo. Ele tinha 2 tumores, né? Daí veio o diagnóstico... No outro olho, daí, no caso. Isso. Do olhinho direito já estava no último, no E, e o olhinho esquerdo estava no estágio C. E ele só tinha 3 meses de vida. E ele passou no teste do olhinho, ele passou em tudo no hospital, né? E aí lá, quando a gente descobriu o segundo tumor... o doutor estava fazendo uma ultrassom no olhinho. Lá no hospital, a gente não fazia todos os exames dentro do hospital. A gente ia para algumas clínicas conveniadas. Então, a ambulância pegava a gente, levava até a clínica, fazia e voltava de novo para internar. E esse médico, ali fazendo o exame, ele falou assim para mim... mãe, amanhã, 5 horas da manhã, o teu filho vai ser o primeiro da cirurgia. Eu falei, mas que cirurgia? Ele falou assim, a enucleação, mãe. A gente vai retirar os 2 olhos dele. Aí eu falei, como? Porque ele é do olhinho esquerdo, por mais, né? O direito ele já não enxergava, então você não se apega tanto, né? Mas o esquerdo ele enxergava, ele sorria pra mim, ele assistia desenhinho, né? Os louvores que eu colocava muito pra ele ouvir, ele gostava de cantar. E aquilo me machucou muito. Eu falei, como assim, né? Mas não tem como tentar tratar, né? Ele falou, mãe, não tem como tirar só o tumor do olho. E a única quimioterapia que vai ter é a vitral, que é uma agulha que vai dentro do olho dele e vai cegar ele da mesma forma. Então não tem por que manter 2 olhos cancerígenos, né? Então é melhor que ele fique cego, mas que ele mantenha a vida. E aí eu falei pra ele, doutor, mas em São Paulo tem tratamento, eu já pesquisei. Ele falou, não tem tratamento no Brasil. Eu falei, eu tenho o e-mail, eu tenho o telefone, tudo da Bruna, que cuida do retinoblastoma lá. Ele falou, não tem, se tivesse tratamento, eu saberia. E eu já tinha conversado com a Bruna aqui em Apucarana mesmo, né, antes de ir pra lá. E aí eu pedi, ele falou assim, olha, vai pro hospital, quando chegar lá minha equipe vai lá, vai conversar com você pensa certinho, se você for fazer, já vai assinar os termos e ver. Eu falei, eu fui, né, cheguei, minha mãe tinha ido comigo, meu marido tinha ficado com meu filho aqui mais velho, né, de 4 anos, e minha mãe foi comigo, meu marido precisa trabalhar, né, não tinha como parar a vida, e eu cheguei no quarto, fui contar pra minha mãe, a equipe já chegou com os papéis da cirurgia pra mim assinar. Eu falei, não, eu não vou assinar. Eu falei assim, a minha prima em São Paulo, ela tinha me alertado. Ela falou assim, Lizzy, eles vão fazer de tudo pra tirar o olho, porque tirar o olho é o tratamento mais barato. Não deixa, vem pra cá. E eu fiquei com essas palavras na minha cabeça. E quando chegou lá, foi isso que aconteceu, vai tirar o olho. E aí eu falei, não, mas eu quero, liga lá, peguei o telefone, peguei o e-mail, dei pra médica, ela falou, não, mãe, não tem tratamento, o doutor já falou que não tem tratamento. Falei, gente, mas eu conversei com o pessoal lá, tem tratamento, é só o hospital me encaminhar. Eu falei, eu quero ir pra lá. E ela falou que não ia, virou as costas e saiu. E daí nisso eu fiquei, eu acho que eu saí um pouco de mim ali naquele momento. E eu fui para os corredores chorando, pedindo ajuda, implorando para que não deixassem isso acontecer. E pedindo para conversar com o diretor, para as enfermeiras me ajudar. E nesse momento, passou um voluntário que trabalha no hospital, né? Voluntário que leva as pessoas para as clínicas. E ele estava levando para a clínica de hematologia com o Dr. Leandro uma família. E nisso ele comentou com esse Dr. Leandro que o meu caso, que eu tava falando, que eu tava em pânico, eu tava chorando, que eu tava basicamente descontrolada, né? E aí ele voltou e falou assim, mãe, eu conversei com o doutor ali da clínica e ele falou que ele conhece alguém do GRAC que tem tratamento sim, que se você quiser ele te manda, você quer ir lá conversar com ele? Mas na mesma hora, eu catei meu filho e minha mãe, a gente foi. E daí ele falou pra mim que eu falo que não é sorte, né? É Deus o tempo todo mexendo na vida da gente. Esse doutor, ele conhecia a doutora Carla, que é a oncologista do retinoblastoma, no GRAC. E ele falou assim pra mim, você quer ir? Eu falei, eu quero, mas eu tinha muito medo também, porque
os médicos lá falavam assim que se não tirasse logo o olho, poderia ir pro cérebro, dar vários tumores, depois pro osso, né? Então a gente fica, se sair do globo ocular, meu Deus, né? A gente tem muito medo por ser muito agressivo, a gente não sabe quanto tempo você tem, né, pra esperar. Isso já era na sexta-feira. E aí eu falei, eu quero. E aí ele tentou conversar com a doutora não estava atendendo, né? Provavelmente estava atendendo alguma criança. Ele falou assim, olha, provavelmente ela tá atendendo, mas eu tenho certeza que ela vai pegar. Você tem família aqui em Curitiba? Eu falei, tenho. Ele falou, então eu vou te dar alta, porque o teu filho não pode ficar no hospital pra ele ficar forte, né? Vai que ele pega alguma coisa. E amanhã, no sábado de manhã, você vem aqui já com o TFD certo, que eu já vou ter a resposta da doutora Carla pra saber o dia que vocês vão. Vocês vão. E aí eu fui pra minha prima, e no sábado de manhã eu voltei, e eu já tinha que estar segunda-feira, às 8 horas da manhã no GRAC. Foi muito rápido. E antes disso, eu já tinha, na sexta-feira, conversado com a Ângela e com a Cleusa aqui do Centro Infantil, que também foram 2 anjos na minha vida, esse tempo do tratamento, tudo. Tudo que eu precisava de longe era pra elas que eu mandava, eu corria e rapidinho elas resolviam tudo e me mandavam o que eu precisava. E daí eles mandaram uma ambulância, levaram a gente pra São Paulo. E aí lá em São Paulo a gente começou o tratamento, né? O Dr. Luiz, que é o oftalmo, fez todos os exames. E aí em conjunto com a doutora Carla, a gente começou o tratamento da quimioterapia, né? A sistêmica, que coloca o catéter, né, no peito e Quanto tempo demorou de você descobrir e você tá lá em São Paulo? Olha, pra eu chegar em São Paulo desde o diagnóstico, acho que foi uns 15 dias. Isso foi rápido? Foi rápido porque Deus colocou as pessoas certas no nosso caminho ali, sabe? O Dr. Busnardo foi muito ligeiro. E ele me assustou no ponto correto ali, né? De lutar para conseguir um tratamento. Para Curitiba também foi uma luta, porque ninguém aceitava. Então entrou o pessoal do TFD, da regional, em contato com Curitiba o tempo inteiro. A Ângela também tentando os contatos dela para ver o que a gente conseguia. Então, foi tudo muito rápido, porque ainda o Dr. Busnardo falou assim pra mim, era época de política ainda, sabe? Ele falou, vai atrás de política, coloca na rede social, a gente precisa achar um tratamento pro seu filho logo, vai atrás de tudo que você puder. E foi tudo muito rápido, porque as pessoas me ajudaram muito, assim, pra levar. Quando queriam tirar o olho do Mikael, os 2 olhos, eu comentei, liguei pro meu esposo na hora, né? A primeira pessoa, já na ambulância, chorando e conversando com ele. Quando eu tava no corredor do hospital em pânico, a Cleusa já daqui do Centro Infantil com a Ângela já me ligaram, já sabia o que estava acontecendo, porque meu marido também já entrou e a gente sabia que em São Paulo tinha tratamento, então o nosso esforço ali naquele momento era ir pra São Paulo. Então elas já me ligaram, assim, foi tudo muito rápido. Eles, a gente tá tentando, a gente vai conseguir, eu já tô conversando com não sei quem, tô conversando com o diretor do HC, a gente vai levar o seu filho, não assina nada, teu filho vai pra São Paulo. E aí, antes de tudo isso, o voluntário agiu primeiro. E aí, esse voluntário até falou assim, mãe, vocês têm alguém para levar vocês para São Paulo? Eu levo. Eu já conversei com a minha esposa, a gente vai levar vocês. E aí, eu agradeci, né? Porque as pessoas ainda... Antes da gente ter alguns problemas, a gente olha o mundo, assim... Tem muita maldade no mundo, né? A gente fica um pouco descrente, né? Que as pessoas ainda são muito, muito maldosas, muito ruins. Mas quando a gente passa por algo assim, a gente enxerga que o mundo não tá perdido, que a quantidade de pessoas boas que existe é gigantesca. As pessoas têm uma compaixão, assim, e uma vontade de ajudar gigante, sabe? E aí eu falei, não precisa não, porque a ambulância já vai vir, vai levar a gente pra lá. E aí, nisso, a gente começou o tratamento lá em São Paulo. Depois de tudo isso, o doutor resolveu... ele falou, como não tinha o descolamento ainda da retina do olho direito, ele ainda ia tentar a quimioterapia para ver a redução, se o tumor... Como que o tumor ia reagir, né? Se ia diminuir, se ia dar para manter o olho ou não, né? E eu me apeguei muito nisso. E a gente começou a orar bastante para isso também, né? Para que Deus... Eu tinha uma fé inabalável que Deus ia devolver até a visão do olhinho direito dele, assim. A gente
eu me foquei muito nisso também, além da cura. E isso um pouco prejudicou. Porque o doutor a gente tinha feito algumas químios e tinha dado um descolamento num determinado momento, né? Ele tomava químio sistêmica, que é aquela que passa pro corpo todo, né? Então, tinha bastante efeito colateral. Ele tinha muita dor, ele tinha muita assadura, porque ele fazia o cocôzinho e a químio vinha queimando. Então, a bundinha dele, ele pegou muita alergia a quase todo tipo de fralda. Foi um processo bem difícil. E quando o doutor falou assim pra mim, mãe, a gente vai tirar o olhinho direito, eu entrei em crise, eu comecei a chorar e eu queria mais tempo pra mim orar mais, porque eu achei que eu tava fraca na oração, né? E eu pedi pro doutor, falei, doutor, ele falou, olha, mãe, então a gente vai fazer mais um ciclo, se não colar a retina, a gente vai tirar. E aí ele fez um ciclo, a retina colou. Eu falei, olha, a resposta da oração, né? Pensei comigo. Resumindo, a gente fez mais alguns ciclos, a retina descolou de novo e a gente teve que fazer a enucleação. Nesse momento da enucleação, a gente não tá muito preparada para você entregar o seu filho para mutilarem, né? Porque sem entregar ele com os 2 olhos, por mais que é um câncer, é tão difícil para você. A gente sabe que é o melhor, é a vida dele, né? Mas é difícil você ver tudo isso. Eu tive que aceitar. Nessa fase, a gente tem muitas pessoas que ajudavam, que oravam, que acordavam de madrugada para orar junto comigo, porque eu orava todo dia, 2 horas da manhã, e aí o meu WhatsApp ficava todo mundo com a mãozinha, assim, né? Principalmente a minha família. A gente tem uma família bem grande por parte de mãe ali, a família do parte de pai é um pouco mais pequena, mas todo mundo se uniu muito nesse momento comigo, assim, sabe? E sempre tem uma pessoa ou outra que, principalmente quando tem uma fé muito grande, né? Fala, não, porque você tem que orar, você tem que pedir perdão, porque Deus não vai tirar o olho, porque vai dar tudo certo. E a gente acaba se apegando, né? Aí quando eu tive o diagnóstico, vai tirar mesmo, eu cheguei até a escutar de pessoas, assim, da igreja que falavam pra mim, não, então você tá errando em alguma coisa, você tá pecando em alguma coisa. Se não é você, seu esposo... Nossa. Alguma coisa de errado vocês estão fazendo, porque Deus não ia permitir a retirada do olho dele se vocês tivessem pedido perdão e não tivessem pecado, ou algo nesse sentido. E naquele momento doeu, porque era o dia que eu tava levando meu filho pra fazer a enucleação mesmo, né? E aí você escuta um áudio desse no grupo de oração pra todo mundo, né? E aí eu pensei e falei, mas meu Deus, o que eu tô pecando? Né? Onde a gente tá errando? O que tá acontecendo? Eu acho que o diagnóstico foi o pior momento da minha vida, mas a enucleação mexeu muito comigo. Porque foi onde deu uma baladinha na minha fé, sabe? Eu não desacreditei de Deus em nenhum momento, mas eu fiquei brava com Deus. E eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, mas a gente é humano. E eu falei, mas Deus, eu tive tanta fé, eu fiz tudo, eu orei tanto, eu acreditei tanto. E o porquê, né, de tudo isso? Mas eu tive que escolher me ficar firme em Deus. Escolher entender que o processo de Deus não é o mesmo que o meu. Que aquilo está acontecendo por algum propósito. E a gente não sabe, a gente não entende, e é aí que significa fé. Você tentar entender e crer em algo que você não vê, que você não sabe o caminho que vai tomar. Então eu tive que fazer um esforço muito grande para escolher estar perto de Deus, naquele momento que o psicológico teu já tá acabado, né? Porque você entra, você vê tantas histórias que você chega dentro do hospital de câncer e você ainda dá graças a Deus pelo seu filho estar do jeito que tá. Porque é muito difícil. O que eu vivi como mãe dentro de um hospital de câncer e o que eu vi muitas famílias vivendo, meu Deus, não chega perto do que eu vivi. Tem mãe que sofre muito mais. Tem criança que fica muito debilitada. E eu imagino como deve ser para uma mãe ver tudo aquilo ali, né? Sentir tudo aquilo ali.
e lutar pelo seu filho diariamente, mesmo perante tanta dor ali. Um hospital de câncer destrói o psicológico da gente. Na realidade, você passou por tudo isso, você lutou por tudo isso, né? Cada um tem a sua luta. Mas a gente, igual eu falo, não tem dor maior ou dor menor. Mais perante o que a gente via, por mais que a gente estava ali dentro daquele hospital, a gente ainda dava graças a Deus que ainda o seu filho estava bem, de certa forma, né? E quando ele tirou o olho, foi fazer a biópsia, né? Pra saber como é que tava. E tinha encostado no nervo óptico, que vai pro cérebro, né? Não tinha cometido já pro lado do nervo óptico, mas tinha encostado o tumor ali. E aí, dentro desse tempo, eu comecei a me culpar. Porque eu falei, se tivesse tirado na hora que o doutor tinha falado da primeira vez, não tinha chegado no nervo óptico, né? Porque daí a chance de ter, da célula cancerígena ter saído do olho e ter ido pro cérebro era muito grande. E daí o doutor resolveu... a gente tinha feito já 6 ciclos de sistêmica, que durava... Cada ciclo dele era 2 dias. Era curta era a longa e a média. Então, um dia a gente internava 6h30 da manhã e saía meia-noite do hospital. E o outro dia a gente internava 7h30 e saía 6 da tarde. Ele tomava quimioterapia todo esse tempo, né? Era 2 dias de ciclo, daí passava 15 dias, a gente voltava pra fazer mais uns ciclos. Então, Esse período você ficou em São Paulo? Eu não podia vir embora. Você ficou aonde? Nos 15 primeiros dias eu fiquei na casa de uma tia minha, que dava cerca de 1h30, 2 horas do GRAAC. Só que daí, como você faz a químio e é como dar um choque na medula, né? A medula desliga e ela reinicia, ela tem 15 dias para voltar a funcionar totalmente. Então, sem a medula você não é nada, né? Ela que faz basicamente tudo ali no seu corpo, né? Tanto para proteção, quanto para tudo. Até para cortar a uninha dele, eu não podia cortar quando a gente fazia quimioterapia, porque ele ficava sem plaqueta, então dava hemorragia. Então as enfermeiras já falavam, mãe, corta essa uninha que amanhã tem quimioterapia, hein? Não pode cortar, porque se sangrasse, né? Inclusive foi o que fez eu mudar da casa da minha tia. A doutora Carla falou assim pra gente, mãe, o seu filho, ele não produz imunidade própria, e ele não mama no peito pra ter a imunidade sua, um pouquinho que seja. Então, ele vai começar um tratamento muito pesado e eu te aconselho a não ficar em casa de apoio se você tiver condição, porque a casa de apoio são muitas crianças com as mães no quarto. Por exemplo, até 4 crianças mais as mães dentro de um quarto. O máximo que conseguiria seria 2, mas é muito difícil um quarto para 2 pessoas só, no caso, para acompanhante a criança, né? E o que acontece? Eu vivi uma vida de pandemia antes da pandemia. Quando ele fazia quimioterapia, a doutora falou que a gente, nesses 15 dias da medula voltar, né, era pra gente não ter contato com ninguém. Então, é a mesma coisa, assim, ela falava assim, ó, quando você for entrar, que você for ter contato com a criança, você saiu pra rua, foi comprar qualquer coisa, for ter contato com a criança, troca de roupa, toma banho, passa álcool, a mesma coisa da pandemia, né? Eu lavava os legumes quando chegava da frutaria, aí eu fiz contato com o pessoal, né? Então, eles entregavam na minha casa pra eu não precisar sair, então... A gente cuidou muito nessa parte. E ela falou assim, se você não puder ficar em casa de apoio, porque nenhuma criança vai fazer quimioterapia junto. Então, quando a criança tá saindo da quimio, ela vai ter apetite, ela vai querer comer no quarto, vai fazer bagunça, vai ter bactéria, né? Ela vai querer brincar, vai querer ter contato. Às vezes a criança pega uma gripe, passa pro seu filho. E o seu filho é muito frágil, ele só tinha 3 meses. Então, naquela época, assim, do retino, ele era, acho que foi o primeiro bebezinho mesmo, bem cedo. Geralmente era depois dos 6 meses que via alguma coisa, assim, né? E aí, nisso, eu fiquei na casa de uma tia, por causa disso. E essa minha tia, ela morava um pouquinho mais longe, e um dia a gente tinha feito a quimio, ele não tinha colocado o catéter aqui ainda. Ficava no pescoço, então ficava um fiozinho pendurado, né? E a gente chegou, era 9 horas da noite do hospital, e eu coloquei ele na cama e fui no banheiro rapidinho. Na hora que eu voltei, ele tinha enroscado a mão nesse fiozinho, e ele puxou, e aí sangue, né, filha, porque não dá hemorragia. Nisso eu só coloquei a mão aqui assim, nele, apertei, gritei minha mãe,
para chamar um Uber, porque minha tia não tinha carro, né? Era só minha tia, meu tio tinha falecido há alguns anos. E a minha mãe chamou o Uber, graças a Deus estava perto, quase na esquina. E aí ele chegou, e daí ele chegou muito rápido no GRAC, graças a Deus. Eu acho que ele não levou 40 minutos, e a gente sempre levava 1h30, 2 horas, né? E aí eu entrei pra dentro, e minha mãe ficou, depois a minha mãe entrou e falou assim, ele não quis cobrar a corrida, ele falou que ele vai ficar aqui esperando uma notícia do Mikael. E daí, graças a Deus, deu certo, eles conseguiram controlar a hemorragia. Ali, naquele momento, eles decidiram colocar o porte-acate, que é o que vai por baixo da pele, né? Porque tava dando muito trabalho, ele era muito pequenininho, então o risco era grande, porque ele não sabia cuidar e a gente não consegue ficar 24 horas o tempo inteirinho acordado, vendo o que tá acontecendo, né? E aí, colocou o porte, a gente terminou de fazer esses ciclos. Depois do ciclo, ele entrou pra intra-arterial, que é uma cirurgia, né? É cirúrgico, é feito pela virilha e vai direto no olho. Daí ele entra pela artéria e vai na artéria ocular. Resumindo, a gente fez todo o tratamento, durou 2 anos. A gente teve alta, voltamos para casa com a possibilidade não, né? Que a gente tinha que retornar todo mês ainda para continuar fazendo os exames para ver que estava tudo certo. Depois de 7 meses voltando todo mês, a gente descobriu um segundo tumor no olhinho que tinha calcificado, né? O olhinho esquerdo, o direito tinha sido enucleado. E aí nisso o doutor fez uma crio, congelou e falou: olha, mãe, você volta o mês que vem pra gente começar o tratamento de quimioterapia de novo. Daí você já vem de mala pra ficar. E aí, nisso, a gente já voltou triste, né? Foi muito assustador. E quando a gente voltou, meu marido foi junto pra nos acomodar, pra ajudar a gente a encontrar algum lugar próximo do hospital. Quando a gente fez o exame fundo de olho, era na pandemia, o doutor viu que já tinha calcificado, a crio já tinha congelado o tumor, não ia precisar mais fazer a quimioterapia. A gente só teria que ir todo mês de novo, né? A gente podia voltar pra casa e ir uma vez por mês pra fazer o tratamento a laser daí, pra manter aquilo. E aí a gente foi comemorar, né, marido e mulher, uma semana em São Paulo, no meio da pandemia, sem nada pra fazer, foi onde a gente fez a Melissa, a nossa terceira filha, que assustou bastante também, porque os médicos do GRAC falavam que a gente não podia ter um terceiro filho, pelas chances do retinoblastoma, por ter sido bilateral do Mikael nos 2 olhos, eles falavam que era genético, então... O risco dela ter era grande. Era 50%. E o retino, ele se desenvolve do 1º aos 5 anos, né? O câncer no olhinho da criança. E aí, o nosso medo foi esse, quando a gente descobriu. Eu era muito certinha e eu não tomava remédio na época, porque eu tava passando muito mal devido a tudo, né? Acho que o nervoso, eu não conseguia tomar remédio. A dor de cabeça era muito e uma ânsia de vômito muito grande. E aí, engravidei. Quantos anos tinha seu filho? O Mikael tinha 2 aninhos. 2 aninhos daí. 2 aninhos. E daí eu engravidei dentro desse meio, tendo que ir todo mês com ele para São Paulo, né? E o nosso medo era o retino. Então, até 30 semanas de gestação, a minha gestação era uma gestação saudável, muito boa. Eu não tive complicação nenhuma na gestação. Porém, a gente foi fazer um ultrassom de rotina e o doutor viu o líquido no cérebro, né? A hidrocefalia na Melissa. E a partir daí foi uma saga para diagnosticar o porquê dessa hidrocefalia, porque todos os outros exames estavam bons, né, até ali. E aí a gente foi a um diagnóstico pior que o outro. Cada exame que a gente fazia dava algo pior ainda, né? E quando eu estava grávida ainda, que daí a gente tinha que segurar o máximo que dava para ela não ter mais problemas de nascer prematura ainda, né? Até 37 semanas. Com 37 semanas o doutor ia fazer a cesárea e ia tirar. Então, o diagnóstico que eu tinha da Melissa era mielomeningocele, hidrocefalia, microcefalia. Meu Deus. Que eu indaguei muito, eu falei, mas por que microcefalia? Todos os outros exames mostravam o cérebro ali feitinho, tava normal, tava tudo... Mãe, não tem como ela ter hidrocefalia e a cabeça dela não crescer. Não tem como. Então, algum momento ali da gestação, o cérebro parou de se desenvolver. E é líquido. E isso foi 7 semanas de joelho no chão, oração e implorando a Deus e continuando o tratamento do seu outro filho. E continuando o tratamento do meu outro filho. E aí eu tinha feito pra fazer a laqueadura, né, daí, porque eu não queria mais filhos, a gente tinha medo, né, muito medo.
E até as 30 semanas tinham liberado a laqueadura, depois não liberaram mais. Eles falaram assim que nenhum médico ia fazer, porque a minha filha ou ia nascer e morrer em alguns minutos ou em algumas horas. Ou se ela não morresse, ela ia vegetar numa cama o resto da vida. Era o diagnóstico que eu tinha da Melissa. E aí ela nasceu e, graças a Deus, assim, o cérebro dela estava certinho. A única coisa que aconteceu foi ela teve um espaçamento nas costas, ali na parte da coluna, que fala que é a mielo, né? E no morfológico de 20 semanas o doutor não viu esse espaçamento. E aí, conforme ela foi crescendo, foi aumentando. Aí foi aonde deu a mielomeningocele, aí onde deu a hidrocefalia, porque como aumentou o espaçamento, se tivesse visto na hora, a gente tinha feito uma cirurgia intrauterina para fechar esse espaçamento. O que tivesse causado de danos, né, no comprometimento dela, até ali não se revertia, mas iria impedir de desenvolver outros problemas, digamos assim, entendeu? Como ela, até 30 semanas ela não tinha hidrocefalia, se tivesse feito, provavelmente ela não teria tido a Arnold-Chiari 2, ela não teria tido a hidrocefalia, né? Talvez não teria afetado a bexiga e o intestino, porque ela não faz xixi sozinha, eu tenho que passar sonda de alívio para tirar o xixi dela vamos por aí, 3 horas e meia, depende da quantidade de água que ela bebe no dia. Eu não vou por hora igual os médicos mandam. Eu sinto a bexiga, né? Eu sinto a palpa pra ver se tem o globinho, pra eu tirar, porque quando eu fazia muito por hora, ela bebe muita água. Então ela tinha muita infecção. Porque às vezes enchia demais e eu demorava pra tirar, porque eu ia tirar no horário que o doutor mandava. E aí, nisso, dava infecção. Então, eu aprendi nesses anos tudo. A gente vai aprendendo como cuidar do seu filho, né? Porque a gente não nasce sabendo sobre isso, né? Principalmente de um cuidado diferente, né? Um cuidado especial. O cuidado da Melissa foi muito mais extremo nessa parte, assim, né? Porque é pro resto da vida ali. O Mikael teve 2 anos insanos, assim. Foi muito difícil. Tudo que podia dar errado. Até pra retirada do porte dele, quando a gente ficou 3 anos sem químio, sistêmica, marcou a cirurgia para fazer, era uma cirurgia de 45 minutos só, deu tudo errado, esse porte se quebrou, daí marcou por outro dia para tentar tirar o outro pedacinho. Quando foram tirar o outro pedacinho, ele se quebrou em mais 3, se partiu mais 3, foi pro pulmão. Aí a cirurgia, que era mais 45 minutos, durou 6 horas. Ele teve que ficar uma semana internado para tratar os rins por causa do contraste, para poder fazer a terceira cirurgia para tentar tirar. Mesmo assim, não conseguiu tirar. A outra cirurgia durou 9 horas. Não conseguiram tirar. Daí a gente teve todo um processo lá de 4 meses de injeções, que o SUS também não dava. Nossa, por isso que eu tô falando, é muito pouco o tempo para te contar toda a história de vida dos meus filhos. E daí a Melissa... a gente aprendeu a cuidar dela. Eles falavam que ela não ia mexer nada da perna. Conforme a gente só ia saber o que tinha afetado tanto conforme ela ia crescendo. E como a mielo dela ficou aberta, não formou a bolsa nas costas, que é o normal de se formar, a dela só abriu a pele e ficou tipo um buraquinho assim, uma feridinha, sabe? Uhum. Então o líquido da cabeça saía por ali. Por isso que a cabeça dela não cresceu e não comprometeu o cérebro, né? Não apertou. Por isso que a médica falava que ela tinha microcefalia. Porque não tinha como ela ter microcefalia e a cabeça dela não crescer, entendeu? E aí, quando ela saiu do meu parto, ela já foi pra sala da frente fechar mielo. Aí, os médicos foram medindo a cabecinha. Com 9 dias, a gente fez a válvula de derivação pra drenar o líquido, né? Pra barriguinha, porque realmente a cabecinha dela daí começou a crescer. E aí, a gente fez. Nesse processo da minha cesárea, eu tive hemorragia bem grande, eu entrei 10h30 na sala e eu fui sair 5h40 da tarde. Também quase morri, e eu falo que aí a médica resolveu fazer a minha vasectomia, a minha laqueadura, porque eu acho que foi Deus também de novo, porque na laqueadura que deu tempo de ver a hemorragia do útero, porque demorou um pouquinho para começar. E quando começou, veio muito extremo. Eu tomei 12 bolsas de sangue naquele dia. Então, eu acho, não, eu tenho certeza que foi Deus que falou, não, doutora, faz essa laqueadura, porque se eles tivessem fechado e eu tivesse ido pro quarto, não ia dar tempo de salvar a minha vida, né? Então, foi tudo que Deus ali que preparou. E daí a Melissa veio, a gente reaprendeu a lidar com ela. Hoje ela faz cocôzinho com a ajuda do Conenema.
eu passo a sonda para fazer o xixizinho. A válvula nunca deu problema, não teve infecção, porque eles falavam um monte de coisa. Pode dar meningite, pode dar não sei o que, pode dar... Nunca teve problema, graças a Deus. Ela já tá com cada vez mais forcinha nas pernas, ela já consegue engatinhar. Olha só. E eles Quanto tempo ela tem? Ela tem 4 anos, faz 5 em dezembro agora. Anos. Então, assim, só que a rotina dela é uma rotina bem intensa. Ela faz natação, ela faz fisioterapia pélvica, fisioterapia de eletroestimulação nas pernas, ela faz a fisioterapia de movimentos mesmo, assim, a mais normal ali, né, que ajuda no movimento do corpo. Ela faz fono, ela faz bastante coisa, assim, a rotina dela semanal é bem puxada, mas tá dando certo, ela tá se desenvolvendo maravilhosamente, é uma criança inteligentíssima. O que estava mais atrasadinho ali, além das perninhas, né, que ela é cadeirante, a fala por causa da síndrome de Arnold-Chiari, mas ela entrou na PAI esse ano, então ela tá fazendo fono lá, tá fazendo fisioterapia lá também, durante o horário de aula, e ela desenvolveu muito esse ano. Esse ano a gente já tá conseguindo entender tudo que ela fala, e ela tá falando muito agora tem que falar, filha, fica quietinho um pouquinho pra mamãe, e tá dando tudo muito certo, graças a Deus. A gente chegou numa parte... num tempo agora de paz. Depois de tanto. O Mikael estuda hoje também. O Mikael estuda também no município, perto da minha casa ali, né? Das 7h30 às 4h15. Ele tá no período integral. Tá no período integral. Aí ele faz estímulos visuais também, que daí o município vai, né, com o motorista, pega ele, leva pra fazer o estímulo no horário da aula, né? E depois traz pra escola de novo. Daí vai ele e uma professora junto. E ele enxerga 100% do outro olhinho? Não, ele usa óculos, né? A lente dele já é bem grossa já, tá com 5 graus. Mas ele com óculos ele enxerga super bem, né? Uhum. Sempre que a gente vai aumenta um pouquinho, assim. Mas Deus tá cuidando, tudo tá E esse tratamento certo. Agora você tá de ano em ano? Tô indo uma vez por ano. Novembro, que foi o ano passado, a gente foi 2 vezes ainda, né? Em novembro, a gente saiu do risco, que é 5 anos sem quimioterapia, que é o risco da recidiva, de voltar a tumores, né? Uhum. Então, a gente teve alta da oftalmologia, que foi uma grande conquista para nós. A gente comemorou bastante em novembro do ano passado. E aí, o doutor pediu pra gente ir uma vez por ano só. Daí, agora a gente passa para fazer os exames que não tem a ver ali com o oftalmo, né? Não faz o fundo mais. Mas a gente vai fazer a ressonância, os outros exames de sangue, passa com oncologia, né? Faz os exames que precisa. Os preventivos agora, pra ficar sempre atento. E aí atento. a gente faz um acompanhamento aqui com a doutora Daniela ainda, que foi a que diagnosticou. Uhum. Ela é um anjo na nossa vida também. Ela chegou aí pra São Paulo quando ele tratava pra ver ele. Ela mandava foto que ela tava na igreja, tava orando por ele. Ela não me cobra nada do Mikael. E ela atende a Melissa também, porque a Melissa tem que fazer fundo de olho 2 vezes por ano também, né? Então, ela vai fazer 5 agora em dezembro. A gente já sai da zona de risco, graças a Deus. Então, a gente tem muito para comemorar. Esse ano foi um ano de muita comemoração na nossa vida. Assim, a Melissa tá saindo da zona de risco do retino. Ela tá se desenvolvendo absurdamente. Tudo que os médicos falavam, ela superou todo mundo ali e tá indo muito bem. E o Mikael também saiu do risco de desenvolver novos tumores no olho também, o ano passado. Então, assim, foi um ano de muita vitória pra gente, graças a Deus. Nossa, que bom. Tá tudo bem agora. E nós temos um quadro que se chama Fala na Lata, onde tem algumas perguntas, são só 5 perguntinhas, e você responde da forma que você puder, tá bom? Tá bom. Escolhe uma pra gente. Se você pudesse pedir um desejo para o futuro, qual que seria? Saúde para os meus filhos. Nunca mais. Nunca mais uma doença, nunca mais um câncer, nunca mais ouvir limitações. Saúde e abundância. Tem um pedido melhor, né? Não. Depois de tanto sofrimento. Se Deus quiser, você vai se realizar. Amém. Se sua vida fosse um filme, qual título você daria para esse filme? Movendo montanhas pela fé. Não sei, é difícil essa pergunta. Mas
Eu acho que seria isso. Foi a fé que te segurou, né? Foi. O que você aprendeu sobre o amor depois de se tornar mãe? A gente não sabe o que é o amor até se tornar mãe. É um amor diferente, né? É uma coisa gigantesca, assim. O amor é você se entregar totalmente para aquela pessoa. É você esquecer de você, de certa forma esquecer de você, né? Mas é você se doar para a necessidade de quem você ama, para você ver quem você ama bem e feliz. Como eu te perguntei no começo, quem que era a Lisiele, né? Hoje Lisiele é mãe. É a mãe. Você vive pros seus filhos, né? Isso. Eu não consigo ver uma Lisiele antes disso. Parece que eles sempre estiveram comigo. Vamos lá, mais uma. Qual foi o maior medo que você já sentiu como mãe? Perder meus filhos. Eu tive muito medo da morte, principalmente do Mikael ali. Esse foi o pior medo que eu tive na minha vida. Porque a chance era real, né? Eu fui pra São Paulo sem saber se eu voltaria com ele. Esse foi um medo que eu tive que lutar diariamente. A última. Pra fechar com chave de ouro, qual a lembrança mais feliz que você tem ao lado dos seus filhos? A mais feliz... Acho que é específico, foram o nascimento dos 3. Foi um momento muito feliz, porque todos os nascimentos nasceram, todos eles, não teve um que não tinha risco. Então, eles nascerem e tá tudo bem, foi o momento mais feliz, calmo e tranquilo na minha vida, porque a gente já entra pra sala de parto orando e pedindo, implorando pra Deus que não deixe acontecer nada, né? O Miguel foi com o coração acelerado, o Mikael pré-eclâmpsia e a Melissa vai nascer e morrer. Então, assim, quando eles nasceram e ficaram bem, meu Deus, foi a felicidade maior. Foram 3 momentos mais felizes da minha vida. E o agora é sensacional, não tem nem palavras. Esse ano, como você disse, né, já é um ano de realizações, né? Já tá mais calmo do que você já passou. Foi um ano da nossa vida. Lizzy, eu peço para todo convidado trazer algum objeto que represente a sua história, que represente a história dos seus filhos. Você trouxe alguma coisa pra gente hoje? Eu trouxe. Eu acho que não poderia ser outro, né, objeto. Se eu pudesse trazer Deus aqui, eu acho que ele tá aqui do nosso lado, né, que onde tem 2 pessoas falando dele, 2 ou mais, né, ele tá presente. Eu trouxe... velhinha, que me acompanha desde sempre, que foi o que me deixou em pé todo esse tempo, porque foram muitas situações que é só Deus mesmo para manter a gente firme ali e cuidar da gente. Não poderia ser outro objeto. Uhum. Esse aqui representa a minha família, é a fé, a presença de Deus na nossa vida o tempo inteiro. É Deus provando e cuidando da minha família acima de tudo. Se hoje você pudesse dar um conselho para uma mãe que está passando pela situação que você passou, ou por estar por alguma dificuldade, o que você falaria, assim, uma palavra? Fé e para mãe confiar nos seus instintos sempre. Porque instinto de mãe é instinto de mãe. Se você está sentindo que tem alguma coisa errada em relação à saúde, qualquer coisa, mas principalmente a saúde, né? Que tem alguma coisinha errada em alguma situação que seu filho tá demonstrando, vai atrás, vai procurar, porque o instinto de mãe não erra nunca. É isso. Lizzy, história incrível. Eu tenho que te agradecer por você ter aceitado, ter topado contar um pouquinho da sua vida. Esse mês é o mês das crianças, é um mês
do câncer feminino, né, que tem a prevenção. Então, eu acho que não teria história melhor para nos encaixar. Eu quero te agradecer e agora que você trouxe também a sua história aqui pro nosso podcast, pro nosso Entre Nós, que faz parte da gente também, tá bom? Eu quero te dar uma lembrancinha. Pra você levar para casa, para você lembrar um pouquinho da gente. E vamos começar a te seguir. Posso deixar sua rede social pra gente saber essa trajetória de vida, conseguir continuar te acompanhando, seus filhos. Qual que é seu Instagram? @Lisielen. É facinho, com Genski. Vou deixar aqui embaixo, então. Vai ser a canequinha do café diário. Eu que agradeço, tá? Poder contar um pouquinho do que a gente passou, até mesmo para ficar um alerta para todos os pais, né? Sobre os sintomas, né? Qualquer coisa que você vê. Inclusive o retinoblastoma a gente identifica muito com o reflexo de fotografia. Se você tirar uma foto do seu filho, bebê, tá? Até 5 anos, ele desenvolve rápido. Então, se você tirar uma foto do seu filho com flash, e o reflexo da pupila tem que sair vermelho, como sempre sai. Se sair um reflexo esbranquiçado, né, que a gente fala que é o olho de gato, que a gente usa isso lá nos hospitais, se sair esse reflexo esbranquiçado, vai no oftalmo, leva o teu filho para fazer um fundo de olho, para descartar qualquer possibilidade, porque qualquer câncer, né, se o diagnóstico for precoce, salva vidas. Então, fica uma dica aí para as mãezinhas que sempre querem dar uma cuidadinha e o filhinho é novo, tira sempre uma fotinha com flash, se perceber um reflexozinho branco, corre pro oftalmo. Ótima dica, todas as mães têm que ter essa atenção mesmo, mas às vezes falta realmente informação, né? E você mesmo não tinha essa informação, né? Foi um olhar diferente que te fez enxergar. Foi Deus te mostrando, né? Foi. É Deus o tempo inteiro. Inclusive, é o mesmo tipo de câncer da filhinha do Thiago Life. Não sei se vocês chegaram a ver. Um caso recente, a campanha de Olho nos Olhinhos o ano que vem vai estar em Apucarana. A gente vai trazer para o shopping também. A gente vai fazer parte da campanha. Vai ser bem legal, trazer bastante informação para o pessoal. Porque, realmente, quando a gente sabe dos sintomas, a gente descobre rápido. E isso é crucial para salvar a vida dos nossos filhos. Eu adorei participar. Eu tava bem preocupada. Eu tava bem, mas foi algo tão leve, assim. Foi uma conversa que foi indo e pra quem disse que tinha dificuldade de falar, falou muito bem. Eu fico nervosa, mas você me deixou muito tranquila. Obrigada, Lizzy. Eu que agradeço. E esse foi mais um episódio do Entre Nós, com essa história emocionante, de muita força, coragem, mas de muita fé. Para você que está aí até agora nos acompanhando, meu muito obrigada. Já compartilha com alguém também que se identifique com essa história ou que vai levar essa mensagem de vida para alguém. E toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um episódio novo aqui no canal. Então eu aguardo vocês. Beijo, muito obrigada. Obrigada por ouvir o Entre Nós. Toda terça-feira tem episódio novo. Se inscreve, compartilha e até a próxima.